Nosso assunto é educação. O professor Fernando Cássio, que está aqui com a gente, tem nos ajudado aqui no Bom para Todos a entender sobre valores necessários para a transformação da sociedade. E hoje ele veio falar do seu mais recente lançamento, o livro Educação contra a Barbárie, por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar. Na publicação estão reunidos 20 autores que trazem textos sobre as principais ameaças à educação pública e gratuita. O discurso empresarial, focado em atender seus próprios interesses, a perseguição à atividade docente e à auto-organização dos estudantes, o conservadorismo que ameaça o caráter laico, livre e científico do ambiente escolar. Fernando, desculpa. Imagina. Diga lá então, Thalita. No momento são esses os principais obstáculos? Olha, boa tarde, Boa né? tarde, É muito Fernando. bom assim, estar aqui, né? E ter o espaço desse programa que é sempre muito acolhedor, né? E que permite a gente falar, né? Um pouco mais longamente sobre os assuntos. Bem, esse livro é um livro que foi feito, um livro de combate, né? Um livro para o momento. Sim. Então, a gente já começa aí notando, né? Bom, todos os dias a gente tem, né? É um governo que não passa 30 minutos sem escândalos, né? Sem uma pérola. Exato. Enfim, a pérola do dia foi o ministro da Educação, Weintraub. a pretexto desse tema que vocês debatiam aí com o Eugênio Aragão, né, dizendo que, fazendo uma grosseria, né, Sim. com Lula, com Dilma, sei lá com quem. Mas o que é interessante é que muitas pessoas consideram o comportamento desse ministro, né, e também do outro ministro. Acho que eu estive aqui já ainda falando do outro ministro, né, antes É desse. verdade, quando o Weintraub assumiu, é verdade. A gente estava falando exatamente da transição, né? Sim. Enfim. O fato é que, esses ministros, eles têm um quê, né, de picaresco, né? Então, aquela coisa do abrir o guarda-chuva dentro do escritório, fazer aquela coisa. A gente tem o tweet do Weintraub. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhadinha nesse que ele fez, essa grosseria. Destaca pra gente, dá? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Joga aqui pra mim na tela, daí eu dou uma lida aqui. Aqui eu não consigo enxergar. Aí, olha. Bom, ele falou o seguinte: no passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? O PT já, inclusive, diz que vai processar judicialmente por conta dessa fala. Diz respeito à liturgia do cargo, isso é um horror, né? Como também o Vélez falava do Pablo Escobar como exemplo de pessoa que pensava na educação na Colômbia. Quer dizer, eles têm umas falas totalmente deslocadas. E o que acontece é que muitas pessoas leem essas falas e elas acham ridículo e dão risada. Eu tenho uma opinião, na verdade, contrária. Eu acho que essa é uma das formas do que nesse livro a gente chama de barbarização da educação. Na verdade, isso daí é ridículo, sim, por um lado, a pessoa abrir um guarda-chuva e fazer uma performance daquela, ou aquela cena, aqueles esquetes dos chocolates, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, esse homem, esse ministro, ele está numa guerra, numa cruzada contra as universidades públicas brasileiras, né? E em nome dessa cruzada, ele vai até o ponto de estrangular orçamentariamente essas instituições, né? Esse homem, ele não se constrange em constranger professores e professoras nacionalmente, estimulando, por exemplo, ações de perseguição, de intimidação, de assédio em escolas, né? Assim como o presidente da República. Então, é importante a gente entender que, na verdade, se trata de uma perversão completa em relação a discussão do que é a educação, de quais são os propósitos de uma educação para um país que tem passivos históricos como o Brasil, né? Um país em que se você pegar a população adulta, vocês vão ver que tem uma quantidade imensa de pessoas, aí 20, 30 milhões de pessoas com escolaridade perto de 5 anos, né? Então, esse é o país, né, que hoje cuja educação hoje é dirigida por uma pessoa com esse nível de qualificação, né? Exato, que ela nem se porta de acordo com aquilo que o cargo, a dignidade que o cargo dela exige, né? Porque ele é um ministro de Estado, né? Então, assim, é impensável o ministro de Estado se portar dessa forma. Bom, então esse livro é isso, ele vai
de alguma maneira, ele está dividido em 3 partes, né? Então, ele tem aí 20 e tantos capítulos, vários autores, né? Tem um prólogo do Fernando Haddad, ex-candidato à presidência da República, mas aí tem colaborações desde Mário Sérgio Cortella, que escreve uma 4ª capa muito interessante, e vários textos dentro desse livro, né? De vários intelectuais e várias intelectuais muito importantes, né? Que tem uma produção acadêmica, não só no âmbito das universidades, mas também no âmbito do movimento social, no âmbito da militância política, da educação popular, né? E essas pessoas, no sentido, se colocam nesse livro um pouco nesse lugar que a gente está tentando disputar, né? Em termos da narrativa pública por uma educação. Então, com o que a gente está disputando? Bom, a gente está disputando com essencialmente 2 grandes projetos, né, que são 2 grandes projetos de destruição da escola e da docência, né, que são projetos que hoje, um deles, que é um projeto ultraliberal, né, que tenta reduzir, né, os aspectos da educação a questões, a questões meramente administrativas, procedimentais e técnicas, né? Bastando a gente maximizar os indicadores, a gente melhorar o IDEB, como se o IDEB fosse sinônimo de qualidade educacional, né? Então a gente vê, por exemplo, o Estado de São Paulo é um exemplo maravilhoso para a gente discutir, né? Que é uma rede de ensino que tem 5.000 e tantas escolas, é um estado extremamente rico, né? Que tem aí uma participação no PIB nacional aí de 30%, né? Ou até mais do que isso, em que você tem escolas que não têm água, que tem carências assim básicas, né? Exato. E ao mesmo tempo em que você tem essas carências básicas, você tem um discurso que vai dizer que não temos um problema de financiamento educacional, temos um problema basicamente da gestão do recurso. Sim. Na verdade, o que eles estão defendendo é uma gestão da miséria, né? E se a gente for olhar os dados da OCDE, é muito interessante falar disso, porque, bom, o Brasil nos indicadores internacionais, né, ele tá muito mal, né? Eu critico os indicadores internacionais, mas vamos falar deles, porque esse é o critério que se usa para falar da qualidade. Bom, se a gente olhar este critério, a gente vai ver que a gente está no Brasil há 20 e tantos anos aí com políticas, tanto política de currículo, centralizadas, né? E aí a crítica vale para todos os governos. É interessante porque todos os governos investiram nesse tipo de política. E de fato, isso é uma coisa que nós precisamos dizer, né? A gente precisa de outras alternativas, né? Então, políticas de currículo centralizado e políticas de avaliação em larga escala, né? Que nas redes de ensino acabam se transformando a própria política educacional. Então, nas escolas, você vai ver escolas que estão, na verdade, se preparando para fazer prova, que não estão, na verdade, fazendo trabalho pedagógico, né? Então, esse é um dos projetos, é um projeto ultraliberal, né? Que olha para a escola de fora para dentro, né? Olha para a escola através da planilha, né? Através do gráfico, a meta. Não é que essas coisas não sejam importantes. Bom, avaliar, a gente até pode pensar em que avaliar coisas é importante, né? Sobretudo quando a gente está falando de política pública, de uso do dinheiro público. Mas a gente não pode reduzir a política educacional à avaliação, né? Sim. Agora, nessa outra ponta, tem a questão do conflito até ideológico. De um revisionismo histórico que está sendo debatido nesse momento? Na outra ponta, você tem um projeto de destruição da escola a partir de dentro. Sim. Né? Que é um projeto que vai disputar a escola, que é um projeto, na verdade, que o conservadorismo sempre existiu, né, no Brasil. Sim. Então, assim, todo mundo que está em escola sabe que sempre existiu professor conservador, família conservadora, as pessoas sempre se escandalizaram com a educação sexual nas escolas. Isso não é uma novidade. A novidade é que essas pessoas que se escandalizavam, né, com certas coisas, né, que tem a ver com o próprio desenvolvimento da sociedade, né, com o fato de a gente evoluir mesmo em vários sentidos, né, de a gente se repensar como país, como país racista, como país homofóbico, como país que naturaliza as desigualdades, como país que naturaliza as violências, né. Então, assim, essas coisas elas acabam tirando o lugar das pessoas que sempre viveram esse conforto desse lugar, né, social. Mas o que a gente tem discutido, inclusive, aqui é que a gente não está nem nesse patamar do conservador, a gente está no patamar do reacionário, né, o que é ainda pior. O conservador pelo menos mantém. Exato. O reacionário faz a gente retroceder. Mas a reação é justamente contra isso, né? Quer dizer, o Brasil continua sendo um país violento, racista, desigual, mas a gente, obviamente, avançou de várias formas. O problema é que esses poucos avanços vão estimular certos grupos a
a reagir, né? Então, essa é uma disputa que está acontecendo dentro das escolas há algum tempo e, sobretudo, como uma espécie de refluxo a esse recrudescimento de uma sociedade um pouco mais... que tem um olhar um pouco menos duro, né, em relação aos seus próprios problemas. É um movimento recente esse? A gente pode dizer quando começou, há quantos anos? Então, eu não sou capaz de dizer quando começou. Recentemente me perguntaram numa entrevista se eu conseguiria atrelar, por exemplo, 2013 a isso. Eu acho que é muito complexo, entendeu? Eu acho que tem muitas coisas que concorrem e que trabalham juntas. Eu acho que, na verdade, assim, a gente tem um avanço dos movimentos afirmativos, identitários, que é um avanço importante, né? Porque é um avanço que visibiliza agendas, visibiliza coisas que estavam ali. A gente pode até discutir, né? Dizer, qual o limite, né? Onde chega isso? A gente tem hoje as disputas, né? Entre os movimentos identitários, mas assim, a existência desses movimentos é importante porque tinham coisas que não estavam sendo discutidas. Pautadas, né? Claro, A gente tem também a internet, quer dizer, hoje as informações circulam de maneira muito veloz, né? Tanto as boas quanto as más. Isso, tanto os próprios movimentos conseguem visibilizar mais as suas agendas. Então a gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem política pública, né? Políticas que, de fato, tinham o objetivo de mitigar problemas, mitigar desigualdades, né? Política de cota, política, por exemplo, curricular, por exemplo, a lei 10.639, a 11.645, de falar da história da África, de falar de história indígena, quer dizer, essas coisas que vão interferir na escola no sentido de, olha, precisamos criar pontos para discutir isso, para nos discutir enquanto sociedade. Então, assim, são várias pequenas coisas, né? E aí todas essas pequenas coisas, de alguma maneira hoje, nesse momento que nós estamos, elas existe uma reação contra elas, né? Então são dois movimentos. É um projeto ultra-reacionário, que disputa a escola dentro, a partir de dentro, e um projeto ultraliberal que disputa a escola de fora para dentro. O problema é que eles se encontram, né? Os ataques estão vindo de todos os lados. Então a gente, por exemplo, pode identificar, por exemplo, que antes mesmo do Jair Bolsonaro assumir a presidência da República, o Instituto Ayrton Senna, né, uma fundação empresarial conhecida, né, ofereceu um dos seus diretores para ser ministro da Educação do Bolsonaro. Então isso é muito... Esse é um aspecto muito... importante da gente discutir, né? Porque, veja, as fundações empresariais, né, muitas delas ligadas a bancos, né, ligadas às grandes empresas, aos donos da dívida pública, né? Sim. Então, assim, elas são ligadas aos donos da dívida pública. Os donos da dívida pública é muito bom. Os credores da dívida pública, que são aquelas pessoas que vão defender a reforma da Previdência, que vão defender a reforma trabalhista e que vão defender reformas educacionais, né? Então, Maurício Trachtenberg tinha uma frase que dizia o seguinte, que a existência de reformas educacionais são a garantia de que nada vai mudar, né? Então, assim, é um tipo de conservadorismo no sentido de preservar estruturas sociais desiguais. Sim. E é muito interessante porque esses atores hoje, né, os donos do dinheiro, eles absorveram uma parte de um discurso da esquerda, que é um discurso da desigualdade, precisamos lidar com a desigualdade, mas é sempre numa linha muito de distribuir a escassez, né? Não é numa linha de repensar, por exemplo, a repartição da riqueza. O que significaria... Isso não passa pelo projeto de vida de forma nenhuma, porque isso implicaria necessariamente colocar mais dinheiro na educação, né? Sim. Então aí, assim, isso se conflita, por exemplo, com a defesa da reforma da Previdência. Isso se conflita, por exemplo, com o fato de a gente ter metade do nosso dinheiro indo para o serviço da dívida pública. A gente teria que lidar com essa contradição. Essa é uma contradição insuperável para quem está entre os super ricos, né? Então, o fato de esses grupos hoje frequentarem o MEC, hoje, eles também estão dentro do governo, né? Sim. Então, eles estavam lá oferecendo um diretor para ser ministro do Bolsonaro. Então, não era a Viviane Senna? Eu não sei exatamente como aconteceu, mas o que se diz é que a Viviane Senna foi cotada, mas quem se ofereceu foi um dos diretores do Instituto, que era o Mozart Ramos, que estava... a notícia até chegou a ser divulgada. Mas o que é interessante disso é que essas fundações, esses institutos, eles, né, incorporaram uma parte do discurso da esquerda, e eles usam isso, na verdade, para fazer demagogia, né? Então, eles são contra a escola sem partido, eles são contra a perseguição dos professores, eles são a favor de melhorar o salário dos professores, eles são a favor de tudo isso. Mas eles, ao mesmo tempo,
se oferecem e estão lá discutindo, por exemplo, agora, neste momento, o Todos pela Educação, por exemplo, está lá discutindo, por exemplo, o Fundeb, né? E tentando colocar suas agendas, né? Uma das agendas, por exemplo, que está relacionada com a Confederação Nacional dos Municípios, é retirar do Fundeb o mecanismo do reajuste do piso salarial do professor. Né? Que ele está atrelado ao Fundeb, mas ele, pelo fato de ele estar ali, ele causa uma certa distorção, que é, bom, às vezes o reajuste do piso anual está acima da inflação, porque isso é uma política de valorização salarial. Sim. Então, quando você vai atrelar o reajuste de um piso que já é baixo à inflação anual, você vai desvalorizar o salário do professor. Então, essas são as agendas que eles de fato defendem. Mas o discurso de superfície é um discurso sobre desigualdade, né? Sobre contra a perseguição. Agora, se eu sou contra a perseguição, eu de forma alguma me alio ao governo Bolsonaro. Quer dizer, não existe liberal, democrata, republicano que seja capaz de ter uma dissociação tão forte ao ponto de defender isso no discurso público e, ao mesmo tempo, se reunir com um ministro que é capaz de escrever coisas como aquilo que a gente acabou de ver. Né? Agora, o que o livro traz apontando para o futuro? Que caminho que a gente tem que tomar? Para onde a gente tem que caminhar para voltar com esses valores democráticos na educação? Então, assim... As duas primeiras partes do livro vão apresentar isso, a barbárie gerencial, né, que é essa barbárie de fora para dentro, e essa barbárie total, né, a militarização, o obscurantismo, o negacionismo e tal. Mas todos os capítulos, de alguma forma, eles vão... quer dizer, não tem nenhum capítulo que seja propriamente pessimista, né? A última parte do livro, de fato, se chama Educação contra a Barbárie, é o mesmo título do livro, e aí ela vai falar de experiências, né, e de formas de escapar, né, dessas coisas, né? Tem um fio condutor nesse livro que é o direito à educação, né? Então, o livro começa falando do direito à educação, num texto do Daniel Cara, e aí termina falando de educação democrática, na tradução de um texto da Bell Hooks, inédito em língua portuguesa, né? Então, a linha condutora do livro é essa, de a gente defender o direito à educação e de a gente defender uma educação democrática. Então, várias das experiências apresentadas aí, um dos capítulos, por exemplo, apresenta a experiência do MST, né? Que é super importante, porque de fato é um movimento social que ao longo de todo o seu desenvolvimento, né, sempre pensou em educação e sempre, na verdade... criou uma pedagogia própria. Então, na verdade, o que o livro vai dizer é o seguinte, a gente não consegue pensar a disputa, né, a desbarbarização da educação fora da própria ação pedagógica. É na própria ação pedagógica que a gente vai fazer esse trabalho. Né? Assim, claro que disputar o espaço público é importante, nós estamos aqui fazendo isso, né? Mas é muito importante a gente fazer isso dentro da escola, porque é isso que os professores sabem fazer melhor, né? Claro. É ensinar a pensar, é dentro do pensamento que a gente vai ser capaz, por exemplo, de diferenciar esses projetos, né? É o único modo que a gente tem de desbarbarizar a educação desse país. Agora, da maneira como a educação está sendo atacada, com essas ideias horrorosas, retrógradas e tudo isso, qual é a possibilidade de se implantar esse tipo de coisa nas escolas, da maneira como elas estão hoje em dia? Então, é que a gente não... O livro ele não fala exatamente, ele não fala exatamente em implantar, entendeu? Ele fala, porque não é uma outra lógica, né? Pensar, né? É uma outra lógica. A lógica pedagógica, ela tem a ver com isso, com a gente fazer o trabalho de sala de aula, com a gente ensinar, né? Porque assim, é dentro do pensamento, é dentro do que você aprende de fato. Por isso que é tão ridículo o discurso da doutrinação, que a extrema-direita usa. Primeiro que doutrinação não é crime, né? Não é crime. Mas mesmo se fosse, quer dizer, se a escola é um lugar de aprender a pensar, a ideia de doutrinação ela não faz sentido, né? Quer dizer, ensinar ciências, né? Quer dizer, você vai pensar um modelo científico, você vai aprender a pensar o conhecimento científico como uma coisa necessariamente construída e que tem um fundamento histórico, um fundamento social. A ciência só existe como conhecimento porque ela é possível de ser falsificada. Porque eu posso fazer um experimento melhor amanhã e eu posso provar que aquele resultado anterior não estava correto. Sim. Então, a ciência não se coloca como discurso dogmático, né? Então, na verdade, o que nós temos que combater nas escolas é o dogma. Sim. E daí também a importância da laicidade e de todos esses valores que esse livro prega. É isso, é uma disputa feita na escola. Por isso que a gente está falando de desbarbarizar, né? É um movimento que não tem a ver com uma implantação de política pública, né?
Quer dizer, eu particularmente tenho uma posição muito contrária a uma política pública, por exemplo, com uma base nacional comum curricular, que é uma política feita no governo Dilma. Eu sou totalmente contra. Sim. Porque justamente é uma leitura de educação de que é possível a gente centralizar o currículo usando uma política pública e controlar aquilo que vai ser aprendido nas escolas, que eu vou então avaliar, mensurar e comparar. Essa é uma visão ingênua, né, pensando naquilo que de fato é a educação, daquilo que de fato são as escolas, daquilo que de fato são as redes de ensino, né? Eu não estou com isso dizendo que a gente que não deve fazer nada, né, e que a gente tem que simplesmente abrir mão de políticas educacionais, mas é uma outra lógica, né? Agora, assim, o que a gente precisa? Bom, a gente precisa financiar a educação adequadamente. Não dá para a gente desenvolver pensamento sem a gente ter professores e professoras bem remunerados, sem a gente ter infraestrutura nas escolas e sem a gente ter um sistema de proteção que mantenha os estudantes nas escolas. Sim. Porque é muito fácil falar que o estudante evade, que a escola é chata, esse tipo de coisa, se a pressão econômica expulsa os estudantes das escolas. E você tem políticas educacionais... trabalhar, né? E você tem estudar, a política educacional, ela, em São Paulo, ela vai eliminar a turma noturna, ela vai eliminar essas coisas. Então, a política educacional gera a desigualdade. Então, assim, é muito bonito o discurso que essa direita ilustrada, né, de centro, né, esses deputados e deputadas jovens, né, dessas bancadas, da bancada Lehmann, né, que eles se colocam no debate, eles se colocam nesse debate de uma forma arejada, interessante, falando de desigualdade. Isso é muito bonito, sim. Mas isso só é viável se a gente combater a concentração de riqueza e colocar dinheiro na educação. Fernando, quem quiser ter acesso ao livro, como faz? Olha, esse livro ele foi publicado pela editora Boitempo por uma coleção chamada Tinta Vermelha. É um livro de tiragem alta, é um livro barato. Então, vocês podem encontrar tanto no site da editora. Recomendo comprar pelo site da editora para apoiar os editores, né? Claro. Em mundos de livreiros capitalistas riquíssimos que simplesmente não pagam as editoras, né? Mas vocês podem encontrar em todas as livrarias virtuais, reais aí. É um livro realmente de combate interessante, com ensaios escritos numa linguagem para um público amplo, né? Mas que de fato vão pautar questões que estão praticamente fora, né, dos espaços hegemônicos de comunicação. Sim, sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.